Há instantes, especialmente nos momentos de crise, que nós sabemos a importância da qualidade da liderança pública. Se pensarmos alguns eventos históricos, por exemplo, a Segunda Guerra Mundial, se não fosse a liderança de Churchill e Roosevelt, provavelmente a democracia teria sido extinta na Europa naquela época. No Brasil, se não fosse a visão e determinação do presidente Fernando Henrique, talvez nós não teríamos terminado a nossa guerra contra a hiperinflação. Mas o desafio da liderança pública surge no momento em que nós não estamos vivendo um momento de crise. Como que nós vamos mobilizar as pessoas? Como é que nós vamos criar esse senso de urgência nos momentos em que nós estamos passando pela fase mais promissora do nosso país? Crescimento econômico, crescimento de renda, estabilidade monetária, inflação baixa. Quem vai ser o chato que vai criar desconforto nas pessoas? Quem é que vai ter coragem de assumir a liderança política nesse momento e dizer que nós temos que continuar a árdua obra de criar instituições no país? Quem é que vai provocar as pessoas a sair desse estado de conforto? Esse é o desafio que nós propomos aqui no Centro de Liderança Pública hoje para vocês. No fundo, é muito mais fácil ser demagogo do que líder. É muito mais fácil você pregar às pessoas que atingimos um ponto de conforto, que é hora de usufruir dos bens que conquistamos, do que desafiar as pessoas. Líderes promovem mudanças criando desconforto e desafiando as pessoas a mudar de atitude, rever crenças, repensar valores, que retardam a evolução das instituições. E por que isso é tão importante? Nós temos de entender transformação como um processo de mutação. Pensa o DNA de uma sociedade. Nós temos que mudar 10, 15, 20% desse DNA para ir ajustando constantemente as instituições, o país, aos desafios presentes. E como toda a teoria da evolução diz, o importante é nós sabermos o que é preciso preservar e o que é preciso mudar. Se nós não tivermos essa capacidade de discernimento, podemos fazer mudanças erradas ou prejudiciais, ou retardar mudanças importantes que nós não tenhamos coragem política de fazer. A escolha das nossas prioridades é uma forma que nós estamos optando pelo que nós queremos preservar e o que nós queremos mudar. Liderança transformadora requer coragem, visão, determinação e perseverança. E eu vou dar aqui alguns exemplos. Visão. O presidente da África do Sul, onde teremos a nossa Copa do Mundo daqui a pouco, ex-presidente Nelson Mandela, teve enorme coragem política quando, depois de ter passado mais de 30 anos na prisão e se tornar presidente do seu país, ele poderia ter insuflado os negros a perseguir os brancos, a expulsar os brancos do país, a criar um governo genuinamente de negros e vingar o passado. Mas não. Ele veste lá a camisa do time de rugby, o Springboks, o símbolo do apartheid, para dizer que esse é um país que nós precisamos esquecer as lutas passadas e nos unir em torno de um propósito muito maior, que é construir um país. Você imagina a coragem política que é preciso daqueles negros que foram castigados por aqueles brancos, por aquelas polícias durante tantos anos, querendo, sedento, por ter chegado a sua hora e não ter recebido o prêmio, talvez que alguns imaginassem que fossem, que seria ocupar o lugar dos brancos. Que esse país teria que ser construído unindo brancos e negros em torno de uma ideia de nação. É necessário muita coragem política para tomar uma atitude dessa. Um exemplo de visão que eu acho fantástico na história é o do estadista francês Jean Monnet. No fim da Segunda Guerra Mundial, nós tivemos de 35 a 50 milhões de mortos, e Jean Monnet diz que precisamos esquecer as nossas divergências históricas e construir uma Europa unida. Que o erro que a Europa havia cometido na Primeira Guerra Mundial foi exatamente cada um agir como um torcedor, voltar, defender a sua pátria, pedir vingança da nação derrotada, e que isso criou toda a instabilidade política na Europa que levou à Segunda Guerra Mundial. Então Jean Monnet diz naquele momento que os europeus precisam se unir. Difícil. Imagina alemães, ingleses, franceses, que há poucos meses atrás estavam se matando, e agora ele pedia a união para se construir a comunidade europeia.
E esse processo de evolução demorou quase 50 anos. Começou com o primeiro acordo em 1951 e até nós termos o Tratado de Lisboa em 2007. E hoje, esse mesmo projeto, que hoje tornou-se realidade, passa o seu maior desafio com a crise momentânea que vivem nesse exato momento, causado especificamente pela crise grega. E a crise grega nos lembra uma lição muito importante em liderança pública. A crise que a Europa vive hoje é porque se acomodou nesse estado de conforto que nós estamos falando aqui. Porque não teve coragem, durante esses 30 anos, de fazer as reformas que precisavam ser feitas. As reformas estruturais num estado assistencial cujo modelo já havia falido. Mas nenhum político quer correr a impopularidade de cutucar as pessoas a fazer as reformas importantes. Um exemplo fundamental de determinação política, acho que não tem nenhum melhor do que o próprio Churchill, em 1940, quando assumiu o cargo de primeiro-ministro na Inglaterra. Durante 3 anos, ele só tinha má notícia para dar para a população inglesa. Era uma derrota militar atrás da outra. Mas ele manteve o país unido em torno de uma visão que ali era o último bastião da democracia e que era preciso morrer até o fim para preservá-la. Sofreu, inclusive, tentativas de um voto de desconfiança no parlamento, mas a sua visão, a sua coragem prevaleceu. E de determinação, eu gostaria de citar o próprio exemplo do nosso país, no caso do Plano Real. Em 1994, quando o presidente Fernando Henrique assume a presidência e implementa o plano, ele teve uma atitude muito importante de um líder. Ele disse que não ia aprovar um plano por decreto, que esse plano ia ter que ser aceito voluntariamente pela população. Era um ato de enorme coragem. Ele convidando a população a ser corresponsável pelo sucesso ou insucesso daquele plano. A introdução da URV, todos os especialistas diziam que aquilo era uma maluquice. Como é que o povo ia entender que, em vez de moeda, nós teríamos uma coisa chamada URV, antes de ter uma moeda? Pois bem, essa população se engajou, acreditou no plano, sentiu-se corresponsável e, certamente, foi essa a determinação política do presidente e do povo que fez com que o real acabasse dando certo. E dali nós conseguimos aprovar várias emendas constitucionais, inclusive o programa de privatização, com esse Congresso que todo mundo disse que não aprova emenda constitucional. Naquela época nós aprovamos mais de 10 emendas constitucionais. O que é importante, a visão clara e a determinação de lutar por elas.